O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 12, que traz como título o chamado para decisão e compromisso. Uma lição fantástica, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo em inscrever-se. Acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Também deixe o seu like. Também te peço, compartilhe com os irmãos da igreja, com a pessoa que você sentir no coração. Também quero deixar a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos iniciar a nossa lição, como de costume, fazendo a leitura do texto áureo, texto de ouro, que diz assim: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Mateus capítulo 7, versículo 14. A nossa verdade aplicada diz: qualquer que proclama o nome de Cristo, mas não dá bom fruto, será como a árvore inútil, que é cortada e lançada ao fogo. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é falar acerca da porta estreita e da porta espaçosa. O segundo objetivo, descrever o perfil dos falsos profetas. Terceiro, mostrar os 2 tipos de servos. O nosso texto de referência se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 13 ao versículo de número 17, e depois o versículo de número 20, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Nesta lição, trataremos acerca dos 2 caminhos, as 2 portas e dos falsos profetas. Cristo vai trazer a ideia dos 2 caminhos presentes no Antigo Testamento e vai aprofundar este conceito. Jesus vai falar de um caminho estreito e de um caminho largo. Também ele vai abordar acerca de uma porta estreita e de uma porta larga. E por último, Jesus vai falar dos falsos profetas. Uma lição muito importante nós vamos discorrer e eu te convido a participar iniciando a partir do primeiro tópico, que diz assim: 2 portas e 2 caminhos. Vamos começar com os 2 caminhos então. A ideia de 2 caminhos é familiar no Antigo Testamento. Como a gente pode observar no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus já havia dado ao homem a condição, em específico ao povo judeu, Deus já tinha dado esta orientação para que o homem escolhesse o caminho que é o caminho que leva à bênção, o caminho da obediência. Entretanto, Deus sempre colocou 2 caminhos. Observe o que diz Deuteronômio: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente.
Então observe que Deus coloca diante do povo judeu dois caminhos, né? E o povo é orientado pelo Senhor para escolher o caminho da vida. Entretanto, vamos perceber isso desde o Éden, em que Deus coloca ali no jardim árvores de todos os tipos, eram muitas árvores. Porém, o Senhor coloca a árvore que dava entendimento, a árvore do bem e do mal. E Deus disse: a esta árvore você não comerás. Então observe que Deus sempre dá oportunidade ao homem de escolher se quer servi-lo ou não, de escolher se quer andar no seu caminho ou não. Para entendermos melhor isso, vamos analisar a vida de dois homens do Antigo Testamento. E esta análise a gente vai fazer a partir do escritor aos Hebreus. Ele faz a leitura de dois homens importantes do Antigo Testamento. O primeiro é Esaú. Observe o que o escritor aos Hebreus fala acerca de Esaú no capítulo de número 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então, Esaú, ele tinha a condição de escolher qual caminho a percorrer. Entretanto, ele decide, por uma vontade momentânea, ele prefere deixar, largar, abrir mão da sua primogenitura a fim de saciar a sua fome do momento. E o escritor diz que ele passou a ser considerado como fornicador ou profano. Então Esaú escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu o caminho mais tranquilo. Entretanto, um outro homem também do Antigo Testamento, ele vai fazer o contrário, Moisés. Observe que Moisés, ele escolheu o caminho mais difícil. E a gente aqui consegue perceber, então, o que Jesus estava trazendo em sua metáfora, Então, o caminho estreito é um caminho mais difícil. O caminho largo é o caminho mais fácil. Olha o que diz o texto em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26, acerca de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés escolheu o caminho mais difícil para trilhar, porque sabia que a recompensa que ele teria posteriormente era muito maior. Assim também a gente entende o ensinamento de Cristo. A porta estreita, o caminho estreito vai nos conduzir a uma eternidade, àquilo que Deus prometeu, as bênçãos que Deus reservou para aqueles que lhe obedecem. Continuando então, nós vamos entender a ideia de caminho estreito e a ideia de porta estreita. Então, o caminho estreito é Cristo, é o caminho com o Senhor. Observe o que o próprio Cristo disse lá em João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho chamado Cristo, é o caminho estreito, que vai conduzir a uma porta estreita, que também é Cristo. Ele é a entrada. Olha o que diz lá no livro de João, capítulo de número 10, versículo 7. E aqui a gente já inicia o nosso tópico 1.1, que é a porta estreita. Quem é esta porta estreita? O próprio Cristo é a porta estreita. Caminhar com ele é andar no estreito com ele. Olha o que ele diz. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta
das ovelhas. No tempo bíblico, era muito normal os pastores colocarem as suas ovelhas dentro do aprisco improvisado. E muitas vezes esse aprisco ou era na abertura de um espaço ou até mesmo dentro de cavernas. Então, muitas vezes, os animais sentiam o cheiro da ovelha e eles iam até essas cavernas. Mas para o animal feroz, né, o animal que estava em busca das ovelhas entrasse para tentar abocanhar alguma delas, ele precisava passar pela porta. E quem era a porta? O próprio pastor que estava ali. Então, o animal não conseguia entrar, porque o pastor estava protegendo. Era o pastor que abria a possibilidade da ovelha sair, e também era o pastor que abria para que a ovelha entrasse. Por isso Jesus disse que entrará e sairá e encontrará pastagens. Então Jesus, ele é a porta que conduz ao céu. Há pessoas que dizem que toda religião leva a Deus. Porém, aqui a gente percebe que Jesus, ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Jesus não é uma das portas. Jesus é a porta. Então, somente ele pode nos conduzir a Deus. Somente ele pode nos conduzir ao céu. O apóstolo Paulo deixa bem claro acerca disso. Ele diz: há um só mediador entre nós e Deus, a saber, Jesus Cristo. Então não há vários caminhos, só há um caminho, só há uma porta, que é Cristo. Tópico 1.2, a porta larga. Observe que o caminho largo vai conduzir a pessoa para uma porta larga. Este caminho largo denota a ideia de quê? De conforto, de tranquilidade, né? De uma facilidade. Esse caminho largo vai conduzir a pessoa também para uma porta larga. E é interessante pensarmos que no espaço há um fluxo maior de pessoas. Com certeza, na porta larga da facilidade, do conforto, há uma maior quantidade de pessoas. E o ser humano, por natureza, ele tem assim como uma ideia de mecanismo de defesa, ele vai aonde a multidão vai. Ele é conduzido de acordo com a maioria, se ele não refletir, se ele não pensar. E muitas vezes há multidões caminhando, né, a passos largos para o inferno, porque a maioria das pessoas estão caminhando por este caminho. Entretanto, Jesus aqui deixa bem claro que o caminho correto é o caminho da dificuldade, é o caminho do aperto, é da porta estreita. E olha o que diz 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3,7. Observe aqui que o apóstolo Pedro faz uso do termo destruição, do original grego apoleia, que é um termo comum para se referir ao quê? Ao castigo eterno. Então, as pessoas que trilham pelo caminho largo, pela porta larga, esse caminho de tranquilidade, de facilidade, de conforto, os conduzirá à perdição eterna. Lamentavelmente, muitas igrejas hoje são igrejas de portas largas, em que trazem um ensinamento de facilidade, de conforto para as pessoas que ali seguem. É importante a gente ter esse cuidado. Deus, ele quer o centro da pessoa, o coração, mas Deus não quer só o coração. Deus quer a vida em toda a sua integralidade. É possível entendermos que Deus nos quer por completo se lermos 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Observe, íntegros e irrepreensíveis.
o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos quer na sua totalidade, corpo, alma e espírito. E para tanto, precisamos buscar diariamente a presença de Deus através de seu Espírito Santo e mortificar as obras da carne para que possamos viver em novidade de vida, vivermos em santificação, como o apóstolo Paulo disse lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então este processo, liberto, servo, nós temos que buscar agora a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tópico 1.3. Poucos encontram o caminho. Entrar pela porta estreita indica o quão difícil será a vida cristã. E nem sequer se sabe o que há de encontrar ao longo desse caminho. Os desafios, as batalhas espirituais que travamos diariamente na verdade, características deste caminho difícil que o Senhor nos deu, mas que também nos dará a vitória nele, porque ele caminha conosco. Certamente este caminho nos conduzirá à alegria, à conquista final, à promessa. Jesus nos ensina que poucos irão ganhar a recompensa, porque a maioria das pessoas estão trilhando no caminho largo. São a quantidade de pessoas que caminham no caminho da dificuldade são poucas, e isto é muito natural. Como eu já falei, as pessoas optam em direção à maioria, seguir a maioria, seguir a manada, Nós também podemos perceber que este caminho nos faz termos experiências. Esta ideia de caminho a gente vai ver bem clara no livro de João Bunyan, Peregrino. Então, o peregrino ele tem todo um trajeto na vida a cumprir. Dentro desta caminhada, ele vai encontrando vários empecilhos, vários impedimentos, mas ele consegue chegar até o seu destino, que era o céu. E assim também somos nós. Somos peregrinos em terra estranha, estamos aqui de passagem até que cheguemos diante do Senhor nosso Deus. Então, para concluirmos este tópico, entendemos que o caminho estreito conduz até a porta estreita que leva para o céu. E esse caminho estreito é o caminho que Deus espera que trilhemos. Jesus nos disse nas suas palavras, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então as dificuldades, as lutas são naturais para a vida daquele que está caminhando com Cristo. Entretanto, a vitória já nos é garantida. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 8, nós vamos perceber que Deus já nos deu a vitória. Ele diz assim que somos mais vitoriosos por aquele que nos amou. Que possamos entender que o caminho estreito é um caminho de vitória, é um caminho de conquistas, é um caminho de desafios, sim, de batalhas, mas um caminho em que nós iremos vencer no final a guerra por completo. Tópico 2.1, os falsos profetas. Então vivemos em tempo em que os meios de comunicação se multiplicaram, A gente sabe que há transmissões via satélite, internet, e por conta disso muitos homens têm se levantado, E muitos deles falsos profetas que ensinam coisas que vão na contramão da palavra de Deus, porque a intenção do coração deles é uma intenção ruim, perversa, muitas vezes pensando única e exclusivamente no recurso financeiro que isso tudo traz. É importante falarmos disso, porque muitas vezes até esses falsos profetas acreditam na mentira que eles mesmos pregam. Olha como que o inimigo ele consegue vendar os olhos das pessoas. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus,
precisamos debruçar na palavra de Deus para que a palavra de Deus nos ensine e nos ajude a identificar esses falsos profetas, porque eles têm uma capacidade gigantesca até mesmo para operar sinais e prodígios em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso a gente vai perceber lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, Jesus já alertando os seus discípulos. Olha o que diz o texto: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Observe que eles têm um vocabulário cristão, Senhor, Senhor, e ainda mais, não profetizamos. Olha só, eles profetizavam, eram profetas. E Jesus continua: e em teu nome não expulsamos demônios. Olha que audácia, né? A pessoa ainda tinha o poder de expulsar demônios, mas tanto na primeira sentença quanto na segunda, eles fizeram isso a partir do quê? Do nome de Jesus. Então, o poder está no nome do Senhor. Muitas pessoas pode ser até que alcance as bênçãos de pessoas que são falsas, né? Que têm intenção ruim, falsos profetas, elas alcançam. Por quê? Porque o poder não está na pessoa, está no nome de Jesus. Agora, o ensinamento posterior, o ensinamento que essa pessoa traz, pode levar essa pessoa à perdição. E Cristo continua: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Observe que para ocorrer uma maravilha, logo a pessoa entende que essa pessoa está muito consagrada, é muito temente, é muito fiel para que Deus use-a a fazer maravilhas. Entretanto, a gente sabe que as maravilhas aconteceram porque por causa do nome de Jesus Cristo. Então precisamos ter muito cuidado e percebermos, termos esse discernimento espiritual para diferenciarmos o falso profeta do profeta de Deus. Muitos profetas usam a própria palavra de Deus, mas de uma forma descontextualizada, de uma maneira, numa interpretação equivocada das Escrituras. Isso leva as pessoas a viverem a heresia. Os falsos profetas, eles se referem a líderes e mestres dentro de comunidade cristã. Então, eles estão inseridos no contexto cristão, né? Os falsos profetas, eles parecem até ovelhas, né? Eles se vestem como as ovelhas, mas Jesus disse que são lobos, né? O grande problema deles é que muitas vezes eles acreditam nas suas próprias mentiras, então eles as transmitem, né, com uma ideia de verdade, porque eles mesmos acreditam nas mentiras deles, né? Em outro aspecto, Paulo fala deles como lobos vorazes, né? Para descrever que eles eram mestres que tinham a intenção de enganar os novos crentes. Então, Paulo viveu nessa situação de falsos profetas inseridos dentro do contexto da igreja, dentro do contexto cristão, mas ele alertou. Vamos ao nosso tópico 2.2, lobos vestidos de ovelha. Então, os falsos profetas, né, os falsos mestres, se infiltraram também na igreja primitiva, exatamente quando o evangelho estava sendo propagado. Olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, o apóstolo Paulo alertou que entrariam profetas e que esses profetas se levantariam dentro do contexto cristão.
homens que eram do grupo, homens que faziam parte da igreja, são os homens que se levantariam para levar as pessoas, para atrair os discípulos para eles. Então, uma das características do falso profeta é que ele não conduz as pessoas para Deus, ele conduz as pessoas para ele, eles conduzem as pessoas para serem seus seguidores e não seguidores de Cristo. Isto é um alerta para identificarmos o comportamento de um falso profeta. Não é fácil identificarmos um falso profeta, mas quando a gente começa a estudar as Escrituras Sagradas, a gente começa a perceber como é que pensa e como é que se comporta e também o que é que esse falso profeta ensina. E a partir do falso ensino que ele promove, nós conseguimos identificá-lo como alguém que não está trabalhando para o reino de Deus. Então, qual é a forma de identificarmos um falso profeta? Jesus disse: analisarmos os seus frutos. Nós temos 9 dons espirituais e 9 frutos do Espírito. Quando a pessoa opera sinais e prodígios, isso ela as faz a partir dos dons espirituais que Deus atribuiu a ela. Quando nós falamos de fruto, nós falamos de comportamento, de pensamento, de ação, de atitude, de transformação de vida. O que conduz o homem para o céu não são os dons espirituais, mas são os frutos do Espírito. Uma pessoa ela pode até operar sinais e maravilhas, expulsar demônios, como vimos lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, e não ter os frutos do Espírito. E Jesus está pedindo para nós analisarmos não esses dons, mas os frutos que esta pessoa tem. É difícil, porque muitas vezes nós não temos acesso à vida diária desta pessoa, mas nós podemos, a partir de um dom espiritual, identificarmos a natureza desta pessoa. E Jesus disse para nós buscarmos o dom de discernimento. O discernimento é crucial para este tempo do fim. Discernirmos se a pessoa ela é de Deus ou se ela é um falso profeta. Continuando, tópico 2.3. Por seus frutos os conhecereis. Então, ainda seguindo este pensamento, nós vamos perceber que Jesus ele dá muita ênfase nos frutos que essa pessoa produz. Então, os frutos são, na verdade, uma metáfora sobre o caráter e a conduta. Observe, caráter e conduta. Não importa o que uma pessoa possa afirmar sobre si mesma, seu verdadeiro caráter acabará sendo revelado. Se são profetas falsos, são árvores corruptas e não podem produzir bons frutos. Então, o caráter é que irá determinar o tipo de pessoa que esse profeta é, se é um homem de Deus ou se ele está enganando as pessoas, enganando às vezes até a si mesmo. O profeta pode vestir-se como um profeta verdadeiro e falar como um profeta, mas ele não pode dar bons frutos. O seu caráter é um caráter corrompido. Então, o falso profeta, ele pode falar como profeta, ele pode se vestir como profeta, mas o caráter dele não foi transformado. Os frutos vão apresentar, vão mostrar isso. O problema do falso profeta são os seus interesses, né? Então, o falso profeta, ele tem interesses pessoais, ele não pensa na grandeza do reino de Deus, ele não está nem aí com o reino de Deus, ele está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado com a sua vida, mas naquele dia, Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, para o fogo eterno. Então a responsabilidade é muito grande daqueles que fazem uso da palavra do Senhor nosso Deus. Tópico 3. 2 tipos de servos. Aqui a lição vai nos levar, nos conduzir a um caminho mais excelente, que é o caminho da obediência. Então, tópico 3.1, a obediência é visto de entrada nos céus.
É importante a gente pensar que Deus não está preocupado com as coisas que nós falamos, mas com aquilo que a gente faz. Jesus, em todo o seu percurso aqui na terra, ele tentou ensinar os seus discípulos a viver com Deus. Então, o cristianismo, diferente das demais religiões, ela nos traz o quê? Uma prática diária, né? Observar as escrituras, os ensinamentos, mas praticá-los. A pessoa pode até ser analfabeta, não ter possibilidade de estudar, de ler, ela não ter essa condição, mas se ela entende a palavra de Deus ensinada e as põe em prática, ela realmente está vivendo uma vida cristã. Vamos então ao nosso segundo item deste tópico 3. Eles fizeram, mas ficaram de fora. Voltando ao texto que Cristo mencionou lá em Mateus 7:22, que é a base deste tópico, nós iremos perceber que aquelas pessoas fizeram muito em relação à obra, eles fizeram muitas coisas, expulsaram demônios, operaram sinais, maravilhas, e só que naquele dia eles vão ouvir que eles não eram conhecidos ou não eram aceitos, recebidos, porque estavam fazendo com segundas intenções. A gente já estudou sobre isso aqui. Paulo fala de 6 elementos relacionados à obra. Então a obra é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, esses 6 elementos representam 3 obras que Deus aceita, ouro, prata e pedras preciosas, e 3 obras que Deus reprova, que é madeira, feno e palha, que passam pelo fogo e ali o fogo os destrói. Por quê? Porque são obras de homens, são obras que Deus não recebe, não são coisas que Deus se agrada, são obras feitas com segundas intenções, são obras feitas para si mesmo, são obras feitas para se aparecer, e tudo isso é reprovado diante de Deus. São obras feitas, mas na prática diária essa pessoa vivia engano, mentira, fazia coisas que desagradavam a Deus, viviam em desobediência. Então não adianta, precisamos ter frutos e frutos de justiça. Vamos para o nosso terceiro item do tópico 3.3. Nunca vos conheci. Então essas palavras ditas por Cristo foram palavras pesadas para advertir mesmo, para chocar, para fazer com que aquelas pessoas e até mesmo nós possamos nos sentir confrontados a viver realmente de acordo com a vontade de Deus. A pessoa fez naquele dia, vai ouvir, não vos conheço. Por quê? Porque as suas obras não eram obras de justiça, não eram obras que agradavam ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter bastante cuidado com isto. Precisamos estar sempre em alerta e também alertar os outros, porque estamos no tempo do fim. E Jesus disse que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas. E estamos vivendo neste tempo. A possibilidade de transmissão é muito forte, como a gente já falou. Por isso precisamos estar vigilantes, discernindo entre o certo e o errado, entre aquele que é de Deus e aquele que não é. Para concluirmos, a gente aprendeu nesta lição que é necessário entrarmos pelo caminho estreito e acessarmos a porta estreita. Depois precisamos estar atento em relação aos falsos profetas que desagradam a Deus. E por último, também no terceiro tópico nós aprendemos acerca dos servos que agradam a Deus e daqueles servos que não agradam ao Senhor. Espero que você tenha gostado desta lição. Pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre. Deus abençoe sua vida, um forte abraço, até a próxima e tchau!